Com a chegada do inverno extremo na Europa durante as semanas finais de 1944, as frequentes batalhas que abalavam o continente começaram a perder força. Depois do impressionante desembarque na Normandia, os aliados começaram a se estabelecer próximo à fronteira alemã. A Wehrmacht, agora enfraquecida e desmoralizada, lutava para se manter de pé. Para os aliados, era uma questão de tempo para que a vitória na Europa viesse à tona. No entanto, havia um homem cuja fúria nunca deveria ser subestimada: Adolf Hitler. Desconsiderando o conselho de seus assessores de reunir suas tropas para a defesa da Alemanha, o Führer resolveu desencadear uma devastadora ofensiva alemã. O dia 15 de dezembro amanheceu e as tropas aliadas, desavisadas, estavam prestes a serem pegas, totalmente desprevenidas. Foi apenas um dia antes que o comandante do 21º Grupo de Exército, Bernard Montgomery, proclamou a seguinte citação com confiança, abre aspas: "As insuficiências da mão de obra alemã, de equipamentos e recursos impedem qualquer ação ofensiva de sua parte", fecha aspas. Os jovens recrutas aliados agora estavam iludidos numa falsa sensação de segurança e seu mundo prestes a se desfazer. Como uma tempestade de trovões, uma força alemã surpresa estava prestes a atacar as tropas norte-americanas. O poder dos alemães e seu numeroso exército eram tão extremos que pareciam invencíveis. Esta nova Blitzkrieg, que se baseia justamente em um ataque rápido, móvel e de surpresa, seria implacável e a impiedosa frente alemã consumiria as Ardenas à medida que a linha de frente americana fosse destruída. Ainda assim, em meio ao caos, uma luz no fim do túnel surgiu. No meio das florestas congeladas da Bélgica, junto com Lyle Balk Jr. e seu bando de 18 homens se recusaram a ceder. Juntos, esses corajosos guerreiros aliados precisariam se manter firmes contra um batalhão inteiro de mais de 500 soldados alemães. Após a esmagadora derrota alemã em Stalingrado, no dia 2 de fevereiro de 1943, o avanço do Exército Vermelho parecia imparável. Os soviéticos, com seu estoque aparentemente infinito e sua sede de destruição, atacaram incansavelmente Hitler. E no final de 1944, Führer foi forçado a admitir que Berlim logo sucumbiria a essa investida soviética. A menos que, por algum golpe estratégico genial, as forças alemãs na frente ocidental pudessem ser redirecionadas para defender o leste. No entanto, a situação no ocidente não era menos pior. Os aliados ocidentais já estavam posicionados às portas da Alemanha, tendo executados uma invasão magistral na Normandia. No entanto, na mente de Hitler, essas forças eram mais suscetíveis à fratura do que o monolítico Exército Vermelho. O ditador alemão percebeu a aliança entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos como tênue, convencido de que um único e decisivo golpe poderia romper o frágil laço entre eles e persuadir os Estados Unidos a negociar um acordo de paz. Isso, por sua vez, permitiria que a Alemanha concentrasse suas últimas forças para repelir a ameaça soviética. Mas as chances estavam empilhadas contra a Alemanha. Com recursos estratégicos esgotados, uma reserva cada vez menor de mão de obra e equipamentos maltratados, tornaram então o lançamento de um ataque ainda mais desafiador. Exigiria então um total compromisso dos últimos soldados alemães na frente ocidental. O plano de batalha era claro. Hitler ressuscitaria as táticas que lhe serviram bem 4 anos antes, desencadeando um ataque relâmpago através das Ardenas com a sua formação mais formidável, o 6º Exército Panzer. As forças alemãs perfurariam as linhas dos Estados Unidos nas Ardenas, no rio Mosa, e em seguida capturariam a cidade de Antuérpia, cortando a frente aliada e forçando os aliados em situação semelhante à da evacuação em Dunkerque. A jogada ousada oscilou no fio da navalha. Os alemães conseguiriam entregar um esmagamento golpe humilhante para os aliados, forçando-os a reavaliar seu compromisso com a guerra, ou poderiam desperdiçar completamente os últimos resquícios da Wehrmacht de força, deixando-os vulneráveis a uma invasão
imparável dos aliados na Alemanha. Hitler não hesitou ou brincou com a ideia de adotar uma postura defensiva. Com todas as fichas na mesa, ele desencadeou a feroz ofensiva das Ardenas. Os aliados, por sua vez, a chamariam de a Batalha do Bulge. O elemento surpresa foi fundamental para o sucesso da ofensiva das Ardenas. Os aliados precisavam ser convencidos de que os alemães eram incapazes de contra-atacar. Para conseguir isso, os militares alemães mobilizaram centenas de milhares de homens que furtivamente atravessaram as florestas sob o manto das trevas. De dia escondiam-se nas aldeias e cidades locais, arrumando seus veículos em celeiros ou camuflando-os com folhagens. Aviões de guerra aliados vasculhando o campo não veriam evidências de uma força inimiga em ascensão. Sem o conhecimento dos soldados alemães, eles eram peões em uma operação ultra-secreta cujos detalhes foram ocultados até mesmo dos comandantes regimentais até a 11ª hora. Apenas o escalão superior do comando alemão estava ciente da ofensiva e, mesmo assim, numerosos oficiais de alta patente aconselharam Hitler a se dedicar o que restou de suas tropas e recursos para a defesa da Alemanha. Mas a essa altura da guerra, Hitler já havia parado de fingir ouvir seus generais e descartou as preocupações de seus assessores. Com a principal força de ataque secretamente reunida, Otto Skorzeny, o comandante e o homem responsável por resgatar Benito Mussolini um ano antes, lideraram um grupo secreto atrás das linhas inimigas disfarçados de soldados americanos e britânicos na chamada Operação Greif. Os agentes alemães infiltrados nas linhas aliadas causaram estragos, sabotando as linhas de abastecimento e instalações de comunicações e mudando inclusive placas de sinalização, desviando o tráfego e semeando a confusão nas horas cruciais que antecederam ao ataque. O grupo ainda conseguiu desviar todo um regimento aliado do curso original. Simultaneamente, outro grupo de operações especiais executou a chamada Operação Stoicer, em um ousado ataque noturno de um grupo paraquedista atrás das linhas aliadas para capturarem um cruzamento rodoviário vital perto de Malmedy, na Bélgica. O sigilo da implantação alemã geral provou ser extremamente bem sucedido ao enganar os aliados numa falsa sensação de segurança. Uma mobilização tão rápida em condições tensas empurrou as linhas de abastecimento da Wehrmacht para um ponto de ruptura, porém, era agora ou nunca. À medida que as forças alemãs dentro e fora das linhas aliadas se preparavam para um novo ataque, as desavisadas tropas americanas e britânicas permaneceram alheias à tempestade iminente. Na manhã do dia 16 de dezembro de 1944, o exército alemão recebeu o sinal verde para desencadear o que o Führer esperava que se tornasse então a Blitzkrieg final e devastadora sobre a Europa. Nas primeiras horas do dia 16, o temido 6º Exército Panzer, comandado pelo infame Sepp Dietrich, lançou um ataque cruel e imprevisto contra as posições dos Estados Unidos. O ataque pegou inúmeros combatentes americanos desprevenidos ainda em suas tendas, lutando desesperadamente para agarrar seus fuzis e equipamentos, enquanto os tanques alemães sobrecarregavam impiedosamente suas posições. Desafiando as ordens de Hitler para iniciar o ataque com uma colossal barragem de artilharia, Hasso von Manteuffel e o 5º Exército Panzer optaram por uma abordagem furtiva cruzando silenciosamente o rio Sauer para surpreender os americanos adormecidos. O ataque abrupto e brutal levou muitos recrutas americanos mais novos a um estado de puro pânico. Alguns fugiram com medo, enquanto outros, segundo alguns relatos, se recusaram a ceder para o medo. Num instante, as linhas de frente ao longo das Ardenas foi transformada num pesadelo febril para os aliados lamentavelmente despreparados. Os alemães conseguiram vitórias imediatas e retumbantes, esmagando uma posição aliada após a outra e penetrando habilmente profundamente em território francês e belga. Este rápido avanço, cobrindo quase 130 quilômetros nos primeiros dias, deu origem à infame superioridade alemã na linha de frente, sinalizando o início de uma árdua e angustiante luta para todos os aliados. No entanto, nem todos os combatentes chegaram no fronte e nem todos sucumbiram ao medo. Em meio ao caos e à destruição, alguns poucos soldados aliados demonstraram coragem inabalável e resiliência. Nas horas seguintes, sua extraordinária bravura e determinação ganhariam
um lugar duradouro de destaque na história. 18 militares americanos do 394º Pelotão de Inteligência e Reconhecimento eram parte de um quadro de elite, embora um tanto inexperiente, designados para as traiçoeiras Ardenas. Entre eles estavam graduados com ensino superior do extinto programa de treinamento especializado do Exército, que havia preparado futuros funcionários em engenharia, língua estrangeira e medicina. Comandando o pelotão estava um dos oficiais mais jovens de todo o Exército, o prodígio de 20 anos, o tenente Lyle Bulk. Composto por 2 esquadrões de reconhecimento, cada um com 9 homens, o pelotão era altamente treinado para os esforços de vigilância, mas mal equipados para o envolvimento direto com os alemães. Seu principal objetivo era atuar como uma unidade de inteligência especializada, coletar informações sobre coordenadas, tamanho do inimigo e transmiti-las ao regimento, principalmente ao oficial de inteligência. Eles operavam viaturas de patrulha e postos de observação e coordenavam atividades de inteligência em todo o regimento. Estacionados em um prédio de tijolos em Groningen, na Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha, eles utilizaram então o porão como uma instalação de armazenamento para rações militares de combate. Na fatídica manhã de 16 de dezembro, os 2 esquadrões detectaram um formidável avanço alemão na cidade vizinha. Os americanos foram efetivamente cortados, com a comunicação para o quartel-general severamente interrompida e nenhum suporte adicional à vista. Na época, a maioria das forças americanas na área estavam atacando as linhas Siegfried através de Wallenstein, a apenas 8 quilômetros ao norte da posição do pelotão. Apesar de anteciparem um contra-ataque, a magnitude da força alemã excedeu em muito suas expectativas. Relatórios anteriores dos militares descreviam a Wehrmacht aos trapos, enquanto a vasta horda marchava em direção às linhas dos Estados Unidos. Os soldados não conseguiam entender de onde vinham as enormes formações alemãs. Destemido, o tenente Bulk e sua equipe resolveram estabelecer fortificações em Lanzerhatt, no topo de uma colina aninhada à beira da floresta com vista para uma vasta extensão do pasto. Aproveitando os restos de trincheiras deixados por uma unidade anterior, eles cavaram mais fundo, ampliando os espaços para acomodarem os soldados adicionais. Escondidos sob troncos de pinheiros, sua posição comandava um trecho de 300 metros da linha do cume a nordeste. Isso lhes dava um ponto de vista claro sobre a bifurcação na estrada à sua esquerda. À medida que a neve caía, os americanos se misturavam perfeitamente ao seu entorno, escondido dos olhares indiscretos do inimigo abaixo. Eles utilizaram uma cabana de madeira como abrigo para se aquecerem e se armaram com um arsenal impressionante protegido por Bulk, que incluíam carabinas adicionais, rifles automáticos e uma metralhadora leve. Uma metralhadora de calibre .50 montada num jipe, também obtida através da engenhosidade de Bulk, completou o seu esquema de segurança. O pelotão posicionou meticulosamente o jipe, garantindo que tivessem uma vantagem estratégica sobre a estrada, com patrulhas de jipes de hora em hora para manter contato entre os flancos e monitorar os movimentos dos inimigos. A equipe, que deveria servir como olhos e ouvidos do 394º Regimento de Infantaria, foram empurrados para um papel para o qual eles estavam mal preparados. Sua nova e única diretriz era manter a área a todo custo, e eles se apegaram à esperança de novos reforços chegarem. Bulk contaria mais tarde em uma entrevista que, abre aspas, não fomos treinados para ocupar uma posição defensiva na linha de frente. Nós fomos treinados para patrulhar e obter informações sobre o inimigo. Fecha aspas. No entanto, eles agora teriam que ir além. Enquanto os americanos se preparavam para o ataque, do outro lado do campo de batalha, o 9º Regimento Alemão preparava-se para cumprir a sua missão: liderar o avanço do 6º Exército Panzer, atacando a vila de Lanzerhatt. Os comandantes alemães queriam salvar seus veículos blindados disponíveis para batalhas mais difíceis à frente. Eles consideravam a infantaria do 9º Regimento mais do que capaz de tomar a pequena vila que estava em seu caminho e eliminar quaisquer unidades americanas isoladas naquela área.
Àquela altura da guerra, a maioria das unidades alemãs era composta por uma mistura de veteranos experientes e um grande número de jovens não testados que quase não tinham experiência com armas de fogo. Durante a invasão da Normandia, a 3ª Divisão Alemã de Fallschirmjäger, conhecido por sua eficácia em combate, foi severamente desgastada. Os Fallschirmjäger foram reconstruídos após a Normandia com membros dos regimentos de campo da Luftwaffe para manter o moral alemão. Esses novos recrutas foram equipados com um avançado fuzil STG-44, granadas e vários outros equipamentos. No entanto, eles ainda eram inexperientes, mas graças à inabalável máquina de propaganda da Alemanha nazista, propagou-se a impressão de que os soldados americanos estavam altamente desmoralizados e não estavam dispostos a lutar. A partir desta 3ª Divisão Fallschirmjäger reconstituída, o 9º Regimento foi encarregado de liderar o ataque a Lanzerrath e a limpeza daquela aldeia. Eles então passariam a atacar as cidades de Honsfeld e Bullingen, onde acreditavam que enfrentariam a maior parte das tropas americanas. O 6º Exército Panzer, liderado por Joachim Peiper, deveria seguir imediatamente atacando a rota por Lochheimengraben logo após Lanzerrath ter sido tomada. Apesar das recentes perdas da Alemanha e do fato de que eles estavam sendo esmagados por exércitos estrangeiros em 2 frentes, a moral desses militares alemães permanecia forte. Eles se viam como a defesa definitiva de sua pátria e estavam preparados para lutar com unhas e dentes para protegê-la. As cartas que os soldados alemães escreveram para casa naquela época revelaram um surpreendente sentimento de otimismo e determinação. Eles acreditavam que a vitória era possível e percebiam seu avanço como imparável. As forças alemãs avançaram através das áreas densamente arborizadas. Os 500 homens do 9º Regimento Fallschirmjäger e 50 do Regimento de Infantaria marcharam totalmente inconscientes do minúsculo pelotão americano que estava prestes a fazer frente num combate infernal. Um estrondo gigantesco de artilharia de uma barragem inicial que durariam quase 2 horas sinalizou o início do ataque. Encolhidos em suas trincheiras, os pelotões americanos se prepararam para o impacto. Milagrosamente, as trincheiras forneceram proteção suficiente e os pelotões se mantiveram, em grande parte, ilesos diante do fogo de artilharia. No entanto, seu alívio durou pouco, pois descobriram que os soldados alemães cortaram as suas linhas, deixando-os isolados e incapazes de chamarem por apoio. Desesperado por informações, o regimento deu ordens por rádio para que o pelotão mantivesse a sua posição e enviasse uma patrulha. Enquanto a patrulha se arrastava pela paisagem destruída, eles assistiam horrorizados enquanto uma enorme formação de infantaria alemã avançava sob o brilho dos holofotes gigantes perto de Lochheim. Ao amanhecer, Buck avistou uma longa coluna de cerca de 500 soldados alemães marchando em sua direção. 18 homens contra 500. Buck entrou em contato com a sede do regimento para solicitar permissão para se retirar e se envolver numa ação de retardo. No entanto, ele foi instruído para manter a posição a todo custo e aguardar reforços do 3º Batalhão. Os soldados alemães continuaram a avançar e Buck enviou alguns de seus homens para ajudar em várias posições defensivas. Pequenos combates ocorriam ao redor da aldeia, com os soldados americanos entrando em combate corpo a corpo, em alguns casos com soldados alemães que avançavam por ali. Os determinados soldados alemães eram altamente inexperientes, mas super confiantes, e logo o seu zelo imprudente os faria pagar por aquela ação. O Jeep armado com a metralhadora calibre .50 acabou por neutralizar a maior parte de um pelotão alemão durante aquele avanço. Em sua posição no cume, Buck e seu pelotão se preparou para surpreender as forças alemãs à medida que elas avançariam. Foi neste momento que uma garota jovem alertou os alemães sobre a presença dos americanos. Os alemães imediatamente se esconderam, e um feroz tiroteio se seguiu entre o pelotão americano em menor número e o avanço da infantaria alemã. Os americanos literalmente depositaram suas esperanças na meticulosa defesa arquitetada. À medida que pequenos combates se transformavam em grandes tiroteios, os soldados americanos acabavam então se surpreendendo pelas táticas inexperientes empregadas pelas tropas alemãs que se agrupavam em frente
as posições fortemente defendidas pelos americanos. Com isso, vários soldados alemães eram abatidos tentando escalar a cerca de arame farpado de quase 4 metros de altura que dividia o campo. O pelotão americano defendeu ferozmente sua posição ao longo do dia, infligindo perdas humilhantes às forças alemãs. Os buracos profundos e a neve pesada que havia caído durante a noite anterior tornou a posição americana praticamente invisível. Eles sabiam de onde vinha o fogo, mas não conseguiam revidar. O tenente Buck estava determinado a lutar até o último homem, mesmo com a ameaça da 1ª Divisão Panzer SS que se aproximava como reforço. Mas o fogo implacável do inimigo acabou cobrando seu preço, destruindo o rádio do pelotão e cortando sua última linha de salvação para o mundo exterior. À medida que o anoitecer se aproximava dentro das florestas congeladas e devastadas pela guerra nas Ardenas, com seus próprios suprimentos de munição diminuindo e incapazes de entrar em contato com a sede do regimento para mais instruções, os soldados americanos perceberam que provavelmente não sairiam vivos daquele morro em Lanzerhatt. De forma lenta e dolorosa, os soldados alemães começaram a se adaptar. Eles mudaram de ataques totalmente frontais para estratégias que cobriam as valas à beira da estrada com seus fuzis apontados para todos os soldados americanos escondidos. Com os flancos expostos, o tiroteio se intensificou. Mesmo com os níveis de munição caindo a cada minuto, os alemães não conseguiam penetrar nas defesas americanas que permaneciam praticamente intocadas. Apesar de estarem em grande número, a posição defensiva dos americanos era superior e causou enormes estragos naquele regimento de Fallschirmjäger. O angustiante tiroteio entre 18 homens e um grupo de mais de 500 soldados alemães durou por horas. Os 18 bravos soldados repeliram 3 ondas de ataques combinados enquanto o ar acabava ficando espesso com a fumaça da artilharia e o cheiro de pólvora que se espalhava pelo campo de batalha. Quando a 3ª onda de ataques foi destruída, centenas de alemães encontravam-se espalhados sobre a neve suja e cheia de sangue. Ao mesmo tempo, apenas um soldado americano havia sido ferido naquela altura. No entanto, apesar do lendário triunfo, o pelotão sabia que não aguentaria muito mais tempo. Como Buck contou mais tarde em uma entrevista ao The New York Times, abre aspas, estávamos assustados e estávamos cansados, e foi como um pesadelo infernal, parecia que aquilo nunca acabaria e que não conseguiríamos ajuda, parecia que era tudo desesperador, fecha aspas. Exausto, com frio e com pouca munição, o tenente Buck buscou desesperadamente reforços ou uma ordem formal para a retirada. No momento em que Buck estava prestes a sinalizar a sua retirada de combate, os alemães superaram um minúsculo pelotão americano flanqueando-os, penetrando em suas linhas e invadindo suas trincheiras. Mas, mesmo com a derrota, os alemães não pararam. Ao tomarem o morro, vários soldados foram mortos ou feridos por granadas acopladas a fios e acionados por soldados americanos escondidos. E, inesperadamente, os alemães não conseguiram romper totalmente a defesa americana. Ao mesmo tempo, Buck foi obrigado a sair de sua posição por conta de um oficial alemão que lhe rendeu com uma metralhadora. Certamente deviam haver centenas de outros soldados americanos escondidos, e os alemães queriam saber onde eles estavam. Sem resposta, Buck sabia que sua vida havia acabado quando o oficial alemão colocou a arma em suas costas e puxou o gatilho. Mas, então, num momento quase que milagroso, a arma dele travou. Estava sem munição. Nesse momento, Buck e o oficial alemão foram atingidos por disparos. O oficial alemão ficou gravemente ferido, enquanto Buck sofreu um ferimento na panturrilha. Tentando controlar a situação, o sargento alemão Vince Kubak então vai agarrar Buck e questionar quem estava no comando. Quando Buck respondeu que era ele, Kubak mal podia acreditar que o jovem americano havia liderado um esforço defensivo com apenas 18 homens. Quando ele e seus homens foram levados como prisioneiros, o tenente Buck não tinha ideia do que eles tinham acabado de fazer. No momento da sua captura,
parecia que a derrota tinha sido esmagadora, e ele se culpava amargamente por não ter conseguido recuar mais cedo e impedido que seus homens se tornassem prisioneiros. O destino diante deles era tão sombrio quanto seu último momento em Lancerhat. Os membros do pelotão americano que podiam andar foram enviados para a Alemanha, enquanto os feridos foram carregados em caminhões e colocados posteriormente em trens. Buck foi colocado em um vagão de gado ferroviário com outros 71 prisioneiros de guerra e viajou por dias sem comida ou água. No Natal, 7 homens naquele vagão haviam morrido e o resto estavam com a sua vida por um fio. Os presos foram transportados para hospitais em Frankfurt e Hanover antes de serem presos em um campo de prisioneiros de guerra. Quando a força-tarefa Baum da 4ª Divisão Blindada de Patton tentou libertar o acampamento, o capitão Abby Baum ficou surpreso com o grande número de prisioneiros e não conseguiu resgatar todos eles. Durante a tentativa, a maior parte da unidade de Baum foi resgatada e Buck estava salvo, mesmo faltando uma semana para o fim da guerra. Fraco, cansado e à beira do delírio depois de suportar tanto sofrimento, Buck teria que ser hospitalizado por meses após a guerra. Mesmo assim, ele não acreditava que seus homens tivessem realizado algo extraordinário. Em entrevista, algum tempo depois, ele disse, abre aspas, estávamos naquelas trincheiras e o que nós fizemos foi tentar nos defender e sobreviver a isso, fecha aspas. À medida que os meses se tornaram anos e os dias finais da Segunda Guerra Mundial foram definidos, Buck percebeu a importância de suas ações naquele fatídico dia. Soube que, na verdade, tinha segurado todo o 1º Batalhão do 9º Regimento Fallschirmjäger, da 3ª Divisão de Paraquedistas alemães com cerca de 500 homens. Ao fazer isso, a pequena força americana conseguiu lançar um checkmate na marcha do 6º Exército Panzer em direção a Antuérpia, remodelando o destino de uma das batalhas mais importantes e prolongadas da guerra. Às 4h30 da manhã do dia 17 de dezembro, com mais de 18 horas de atraso, a 1ª Divisão SS Panzer finalmente deixou Lancerhat e dirigiu-se para o noroeste da estação de Buchholz. Todo o cronograma do avanço alemão sobre o rio Mosa e Antuérpia tinha sido severamente atrasado, dando aos americanos preciosas horas de descanso e reforços. Este atraso provou ser crucial no resultado geral da Batalha do Bulge, uma vez que proporcionou aos aliados o tempo necessário para se reagruparem e combaterem a ofensiva alemã. Levaria anos para alcançarem o reconhecimento que mereciam, mas todos os veteranos de Lancerhat acabaram sendo premiados com uma menção presidencial àquela unidade. 4 deles receberam a Cruz de Serviços Distintos, 5 a Estrela de Prata e 9 a Estrela de Bronze, por sua coragem de quase 10 horas contra um batalhão alemão de 500 homens. Estes feitos colocou o pelotão de Buck como uma das unidades mais condecoradas de toda a Segunda Guerra Mundial. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrados também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.